Então, galera, voltando aqui agora a falar de força resultante. Lembra que eu falei no vídeo anterior que é importante a gente saber a direção e o sentido em que aquela força estava aplicada? Justamente por isso, por causa da força resultante. A força resultante, ela nada mais é do que força resultante é igual ao somatório das forças. Somatório das forças em mesmo sentido e mesma direção. Então vamos dar um exemplo aqui. O primeiro exemplo. Eu tenho uma caixa e uma pessoa aplicando uma força de 100 newtons. Gente, por que newtons? Newtons é a unidade de medida no sistema internacional utilizado para medir forças. Então, toda vez que eu falo de força, a gente está falando de qual unidade de medidas? Newton. Vou até botar uma observação aqui, tá? OBS é igual a Newton. Por que Newton? Uma homenagem a Isaac Newton, que foi o grande cientista, o grande físico que descobriu e determinou essas forças. Tanto que a nossa próxima unidade vai ser as leis de Newton, primeira, segunda e terceira leis de Newton, que são as aplicações dessas forças, tá bom? Então, a unidade de medida é N, que significa Newton, e é no sistema internacional para força. Tá bom, gente? Só uma observaçãozinha básica. Então, a gente usa M de Newton, unidade no sistema internacional para medida de força, tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui. Então, a gente tem ele aplicando uma força de 100 newtons. Ele vai conseguir mover essa caixa? Sim, porque ele está aplicando uma força. Então, essa caixa que estava em repouso, ao receber essa força, vai sair da inércia e vai começar o seu movimento, tá? Em qual sentido e direção vai ser esse movimento? Na horizontal. Então, direção horizontal. E em qual sentido? Para a... Lembrando que a gente está, né? Eu tenho que virar para poder... Então, ele consegue mover para a esquerda. Então, gente, agora aqui, eu tenho dois bonequinhos empurrando a caixa. Então, o que a gente vai ter? Aqui a gente vai ter uma força resultante. Eu vou ter uma força resultante, porque eu vou ter o somatório de duas forças. Eles estão empurrando no mesmo sentido e na mesma direção? Ó, eles estão empurrando no mesmo sentido e o vetor está Desculpa. Eles estão empurrando na mesma direção e o vetor está me indicando o quê? O sentido. Então, gente, essas setinhas em cima são vetores que vão indicar o sentido e a direção daquela força. Então, eu tenho F1 100 e o F2, que é essa outra força, também 100. Então, qual a resultante dessas forças? De 200 newtons. Ele vai conseguir uma maior velocidade e uma maior distância aplicando uma força maior? Sim. Tá bom? Agora aqui, o cara pediu ajuda do coleguinha. O coleguinha foi pra frente para poder empurrar, só que ele estava fazendo uma força o quê? No mesmo sentido. O colega falou, olha, desculpa, gente. O colega falou assim, me ajuda ali a empurrar aquela caixa. Ah, tudo bem, eu vou ajudar. Você tem que empurrar na mesma direção que eu. Pô, legal, hein? O colega foi para um lado e ele foi para o outro. Eles estão empurrando na mesma direção. Só que eles estão empurrando no mesmo sentido? Não, eles estão empurrando em sentido o quê? Opostos. Ele falou que só precisava empurrar na mesma direção, só que o colega está fazendo no sentido oposto. Então, como é que vai ficar a resultante dessas forças? Vai ser o F1
Eu nem botei aqui, né? F1 e F2. Então, o que acontece? Eles estão na mesma direção, só que em sentidos opostos. Então, vai ser o quê? Eles vão estar diminuindo, porque uma força vai estar anulando a outra. Então, como é que vai ficar a resultante dessa força? Vai ser 100 menos 80. E a força resultante vai ser de quê? De 20 newtons. Ele vai conseguir mover essa caixa? Sim, com uma maior dificuldade, né? Porque o colega, ao invés de ajudar, atrapalhou. Então, como é que ele vai conseguir mover essa caixa? Ele vai mover essa caixa para a direita ou para a esquerda? Ele vai conseguir mover essa caixa em qual direção? Direção vai ser horizontal. E ela vai ser movida em qual sentido? Para a esquerda. Por quê? Porque a força que esse está fazendo é maior do que esse. Então, ele vai conseguir empurrar para cá. Com uma maior dificuldade, tá bom? Mas vai conseguir. E essa força resultante é igual a 20 newtons. Gente, é igual brincar de cabo de guerra. Um puxa de um lado, outro puxa do outro. Os dois estão fazendo forças. Mas quem tiver mais força consegue puxar o coleguinha adversário, não é isso? Só que uma força vai anulando a outra. Então, quanto mais você tiver uma força contrária, mais força você vai ter que fazer, não é isso? Então, galerinha, isso aqui chama-se força resultante, tá? Depois eu vou falar quando a gente tiver... Ah, professora, mas e se tiver... Vou falar até agora. Em direções opostas. Tem uma força aqui, puxando para cima. Vamos supor que eu tenho um guincho aqui. E tá puxando isso aqui para cima. E tem uma força da gravidade que tá puxando aquilo ali para baixo. Então, esse guincho, vamos supor, está fazendo uma força de 300 newtons. E a gravidade faz uma força de 10 newtons. Como é que eu vou calcular isso? Vai ser 300... Desculpa, deixa eu botar aqui. A força resultante dessa força vai ser o quê? 300... menos 10. A força resultante é igual a 290 newtons, tá bom? Então, por que, gente? Aqui eu tenho subindo 300. Aqui eu tenho uma força para baixo de 10. Então, essa daqui, uma tá desequilibrando a outra, tá anulando a outra. Então, o que eu tenho que fazer? Essa daqui menos essa, tá bom? Por quê? Elas estão na mesma direção. Que direção é essa? Vertical. A direção é vertical, mas o sentido é contrário. Um está puxando para cima e o outro para baixo. Essa caixa vai se mover para onde? Para cima ou para baixo? Para cima, onde a força é maior. Tranquilo, galera? Na próxima aula eu vou falar quando a gente tiver sentidos e direção opostas, tá bom? E a gente volta a falar disso. Então, um beijo, galera. Depois eu vou deixar uma série de exercícios aí pra vocês, tá? Mas é basicamente isso. Bem tranquilo, não é? Essa matéria é mamão com açúcar. Então, vamos aproveitar para tirar notas boas. Beijinho, gente!